paz de Cristo a todos atentos aí nesse momento de podcast. Eu já convido você para acompanhar a gente aqui, para estar sempre ligado aqui no Arado Podcast, diante das redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, estamos aí no Facebook, tem a página, e estamos aqui no YouTube. Aqui na descrição vai estar todinho um link aí para você seguir, nos acompanha lá, tá bom? Tem muita novidade chegando aí, 2024 promete, em nome de Jesus, promete muitos resultados da parte do Senhor, né? Para mim e para você, tá? Através dos convidados aqui, dos testemunhos, das experiências com Deus, algo incrível que Deus fez na vida de cada um, e você vai se identificar com certeza com cada história contada aqui nesse lugar, tá bom? Então já se inscreve no canal, já ative o sino de notificações para quando a gente botar vídeo novo aqui, você já receber no seu celular a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal e já acompanha aí, tá bom? Então, hoje, mais um episódio aqui do Arado Podcast para você, e eu trouxe aqui uma convidada hoje para estar conosco aqui. As atitudes de missionária, né? Ainda não desceu o óleo, mas eu creio em nome de Jesus que em breve, mas as atitudes já são. E tem experiência com Deus, tem uma história que você vai com certeza se identificar com essa história que vai ser contada aqui hoje. E aproveite e vamos para cima, sempre sem desistir, sempre seguindo Jesus. Aqui com vocês, Jéssica Santana está aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse aí para o povo, tá bom? A paz do Senhor, povo de Deus. Como o pastor Martim Dallas falou, né? Me chamo Jéssica Santana, né? Tenho 27 anos. Quarta-feira já completo meus 28, se assim Deus permitir. E tenho uma vida com Deus bem prolongada, né? Para quem não sabe, eu cresci no berço cristã. Minha avó, com qual eu morei junto com ela, né, qual me criou. Então, cresci no meio evangélico. E aos meus 12 para os 13 anos, fui consagrada a obreira, né? Só que passei um período na igreja. Porém, a minha avó não queria, por ela ser de outra denominação, e eu estava em outra, e ela não queria, né? Então, acabou que eu saí, me afastei do meio cristão. Então, comecei a ter amizades diferentes, comecei a ter companhias diferentes, e me levou a conhecer o mundo de hoje em dia, né? Então, conheci um pouco o mundo, aonde eu, aos meus 14 anos, comecei a sofrer depressão dentro de casa. Vivia sofrendo muita depressão por abusos, até mesmo de parentes, né? Já sofri ato de estupro. E isso me gerou muitas dores, muito sofrimento, né? Então, me afastei totalmente de Deus. Para mim, eu pensava assim que a minha vida lá fora ia preencher as feridas que estavam dentro de mim, né? Então, minha família não soube de nada disso, né? Depois, com um tempo, voltei para os caminhos do Senhor. Casei com o pai da minha filha, tenho uma filha de 9, perdão, e fiquei indo para a igreja. Fui-me embora para morar no município de Iranduba e fiquei um tempo lá, só que a gente, devido à caminhada meio cristã, é um pouco difícil, mas não é impossível, né? Então, parava muito no meio do caminho. Sempre eu voltava para Cristo, mas eu sempre parava. Então, não tinha aquela convicção de certeza, o que eu realmente queria. Se eu queria servir a Cristo, mas, ao mesmo tempo, eu queria estar lá no mundão, fazendo as vontades do mundo. Como a gente diz, em cima do muro, né? Isso, em cima do muro. Então, fui. Aí, fiquei
comecei a congregar, o meu esposo não queria, né, naquele tempo. Então, eu já sabia do meu chamado, eu sabia que Deus tinha algo comigo, porém, eu precisava formalizar, oficializar a aliança, né, que era o casamento. E ele não queria no tempo, ele passou um tempo comigo, a gente ia ser consagrado juntos novamente, só que ele desistiu, logo na primeira semana ele desistiu, então foi uma vida assim muito difícil, porque eu ia para a igreja, o pai da minha filha não ia, então eu comecei a buscar Cristo sozinha, só que eu me cansei, por eu levar aquela vida, eu comecei a me cansar, e foi quando eu desisti mesmo, e não fui. Aí foi quando eu vim conhecer o mundo verdadeiramente. Vim conhecer bebidas, drogas, prostituição. Então, levei assim uma vida mesmo desgarrada. Eu não tinha vergonha para nada. E eu era muito viciada em bebida, porque era dia de quinta, onde eu trabalhava, pegava de quinta no trabalho, largava segunda. Então, era quinta, sexta, sábado, domingo e segunda bebendo. Então, o meu trabalho, ele me permitia beber, porque como eu era garçonete de um clube, e lá eu ficava bebendo. Então, aquilo ali começou a me viciar. Comecei, assim, a ser totalmente dependente da bebida, porque eu trabalhava, eu tinha que beber. E foi quando eu comecei a experimentar droga também, e comecei a usar pó. E aquilo ali eu já comecei assim, eu não posso sair para uma festa sem eu não usar, eu tinha que usar aquilo. Então comecei a procurar me curar daquilo, me curava em amores, me curava na bebida e tentava me curar nas drogas. Porém foi uma vida sofrida, não foi uma vida só de aparência. Eu sorria, por fora estava legal, mas por dentro a minha alma gritava, eu tentava me encontrar e eu não conseguia me encontrar. E foi quando, um certo dia, uma pastora lá do Iranduba, a pastora Valdenise, ela pagou um preço muito alto pela minha vida. Foi quando eu voltei de novo, né, para os caminhos do Senhor. Voltei, mas eu continuava a mesma Jéssica em cima do muro. Então, sabia do meu chamado, sabia do que Deus tinha, porém, os prazeres do mundo era maior, falava mais alto. Aí aconteceu que eu vim embora para cá, para Manaus, voltei e comecei, assim, levando a minha vida, não conseguia um lugar para congregar, até que a minha prima uma vez me chamou, né, me convidou para vir na MIPAD, e aqui eu vim. Participei, tudinho, só que eu não tinha aquela convicção, eu não tinha aquela... tudo me fazia parar. Cheguei a ser consagrada líder de jovem, lá no Iranduba, apoiava as mulheres. Mas, assim, nunca tinha aquela... Nunca pisava, nunca tinha encontrado Cristo verdadeiramente. Até então eu pensava que eu tinha encontrado Cristo, né? Mas não, eu não tinha encontrado. Aí chegou um tempo que eu falei, quer saber, eu não vou mais para a igreja, não quero mais saber de nada, vou continuar levando a minha vida do jeito que está. E continuei. O inimigo, ele é tão sujo que ele usa a nossa mente, e eu, num tempo, fiquei com raiva do meu pastor, fiquei com raiva da minha pastora, de todos que participavam, das pessoas que queriam me ajudar, e eu criei aquele vínculo, um ódio, uma raiva, e eu não queria saber deles, não permitia eles chegarem até perto de mim. Então, assim, fui levando a minha vida. Aí, até que quando eu... Tem aquela frase que eu sempre falo assim, quando tu não vai pelo amor, tu vai pela dor. E a parte mais difícil é ir pela dor, né? Foi quando chegou comigo, né? Assim, eu sofri um acidente de moto, eu pensava que eu ia morrer. Naquela hora, na minha mente, assim, eu falei, Senhor, o ônibus vai passar por cima de mim, um carro vai passar por cima de mim. E para a honra e a glória do Senhor não aconteceu nada, mas também eu não liguei. Tipo assim, eu acho que Deus olhou assim para mim e falou, isso aí não te chamou tua atenção, né? Para te voltar. E realmente, mesmo assim, eu ainda continuei teimando. Só que quando eu ia para as festas, saía, eu já não bebia mais. Para você ter uma ideia, eu participava de eventos por aí, mas não usava, não bebia.
tu sabe, tu ir para um lugar só por ir mesmo, e aquilo ali, tu já sabe que aquilo ali não é para ti, mas mesmo assim tu tá teimando. Então eu ia assim, saía para as festas por aí, bebia socialmente, mas não sentia mais aquela vontade assim, de beber como eu bebia antes. E quando chegou um certo dia, eu saí de uma festa e eu peguei um Uber com uma amiga minha. E por incrível que pareça, ele era cristão. Ele era levita da Assembleia de Deus e ele começou a conversar com a gente. E ele olhava muito para mim. Eu estava sentada atrás, no retrovisor. Ele olhava pelo retrovisor e ficava falando. E tipo assim, eu estou falando contigo. E eu já sabia que Deus estava ali falando comigo. E Deus ali todo o tempo falando. Aí eu mostrei uma foto para ele, que era daqui da MIPAD, quando eu apoiava os jovens, né? E eu mostrei uma foto em cima do altar, que eu levava a palavra, né? Então, aí bateram e eu mostrei para ele. Aí ele olhou e viu o arado de Deus, né? Aí ele falou, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aquilo ali foi impactante para mim, porque você sabe, você sair de um lugar, Deus falar contigo, e eu passei quase 2 horas dentro desse carro, na rua de trás de casa, e ele só falando de Jesus, a minha amiga chorando para um lado e eu chorando para o outro, porque eu era tão rancorosa que nem chorar eu não chorava mais. Então, a gente passou mais de 2 horas e ele falando ali, sabe, aquilo ali me tocando, mas mesmo assim, aí aconteceu que a minha filha começou a sentir uma dor. Uma dor, era por volta de 4 horas da madrugada. E aquela dor de ouvido, e eu falava assim, minha filha, tenta aguentar aí até amanhecer um pouquinho para a gente ir para o hospital. E ela, mãe, tá doendo muito, e ela chorando, e eu fiquei com ela, tentei aguentar ela em casa até umas 5 horas, 5h30. Não consegui mais aguentar, levei ela para o hospital. Cheguei no Danilo, a médica examinou tudinho e ela só vomitando, e a médica pegou e falou bem assim para mim, tu tem menos de 24 horas de vida com a tua filha. Aquilo ali foi assim uma porrada, sabe? E eu sozinha com ela, ela disse, corre e descobre o que a tua filha tem. Porque se isso for uma bactéria, se essa bactéria subir para a cabeça dela, para o cérebro dela, pode se transformar numa meningite. E tu pode perder tua filha menos de 24 horas. E naquele momento tu sabe onde encontrar Deus. Naquele momento tu sabe procurar socorrer. E eu saí com ela de dentro do consultório, ela queria vomitar, eu levei ela para o banheiro. E quando eu fui para o banheiro, eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. Só uma chance que eu te peço. E eu vou fazer totalmente tudo diferente. E a minha filha passando mal, e eu já tinha perdido 10 horas de vida com ela. Então, para mim, assim, o que eu tivesse de vida com a minha filha, e eu pudesse levar ela para o hospital e tentar descobrir realmente o que ela tinha, eu estava tentando, porque cada hora que passava eu colocava assim, eu tenho tantas horas com ela, já perdi tantas horas com ela. Então foi assim um desespero muito grande, foi assim algo assim que eu só lembrava da passagem sobre Abraão, quando teve que sacrificar seu filho Isaac. Então é uma dor inexplicável. Porque eu sabia que ela estava pagando pelos meus erros. Eu sabia que a qualquer momento, se aquilo ali acontecesse, eu poderia perder minha filha por causa das minhas atitudes. Então eu comecei a clamar a Deus e nisso eu fui para 3 hospitais com ela e nenhum queriam atender porque não tinha otorrino. E a minha filha muito mal, quando eu cheguei no último hospital com ela, que foi no 28, ela já chegou apagada, já cheguei com ela já desmaiada, e eu gritando, pedindo ajuda dos pessoal, dos enfermeiros, e foi quando socorreram ela, e falaram, mãezinha, a senhora não pode ficar aqui. Eu falei, mas eu preciso de ajuda, eu não sei mais para onde eu ir, que eu já vim de tantos hospitais. E lá, minha filha, quando eles chamaram por ela e perguntaram qual é o nome dela, eu falei, Heloísa. E chamaram por ela e ela não reagia. Aí eles viram que a real situação estava muito grave, aí eles pegaram, chama a equipe médica, bora levar ela para a sala de emergência. E tu vê a tua filha apagada, em cima de uma maca, e entrando para a sala de emergência,
eu pensava que aquilo ali fosse o fim para mim. Eu imaginava assim, eu falei, meu Deus, já era para mim, acabou tudo. Acabou, tu acabou com tudo. Eu mesma fiz essa pergunta, falei isso para mim. Tu acabou com tudo. E a minha família não sabia de nada, porque nesse momento eu estava desorientada, eu estava atordoada. E a minha família, depois que eu fui contar para minha família, e todos ficaram preocupados, né, pelo fato de terem dado um diagnóstico como meningite, e começaram a falar, meu Deus, corre, socorre, e agora? E a minha filha ficou um período lá no 28, até que ela se acordou, aí vieram me chamar, mãezinha, sua filha acordou, calma, mas ela está perguntando onde é que ela está, tudinho, e eu entrei, né, permitiram eu entrar para a sala de emergência. Lá eles falaram que ela não tinha como ficar lá, porque os procedimentos eram tudo para gente adulta e não tinha nada para criança. Então me encaminharam para um outro hospital. E eu fui para o outro hospital, já com ela também já se apaga, não apaga. E vomitando muito. E eu só ali pedindo para Deus, me dar mais uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade de vida, me dá mais uma oportunidade. E quando eu cheguei no hospital, lá internaram ela, né, porque ela tinha que ficar em observação. E não tinha otorrino, por incrível que pareça. O médico falou, mãezinha, o otorrino que estava aqui, ele já saiu. E eu fiquei lá, na fé que Deus poderia mudar o quadro. Então, eles não quiseram também mandar ela para outro hospital, porque como estava muito grave, eles manteram ela lá. E nisso ela ficou em observação e medicamento, e eu ficava só, sabe, tu olhar para tua filha e tu querer ficar no lugar dela. Porque eu cheguei a pedir isso para Deus, me põe no lugar dela. Só para ela ter a vida, talvez ela vai fazer diferente daquilo que eu nunca fiz. E eu começava assim a pedir de Deus, pedia muito de Deus uma oportunidade, e eu vendo as horas se passar, e eu precisava de um diagnóstico certo, eu precisava saber se aquela bactéria iria subir para a cabeça, para o cérebro da minha filha, e se iria transformar numa meningite. Então, os tempos que eu estava perdendo, só ia na observação, eu estava já muito preocupada. E a minha família do lado de fora, preocupada. E a única coisa que nesse momento eu só fiz me pegar com Deus. Eu falei, tu traz ela de volta, descarta todo, que os exames não venham sair nada, que nesse exame não venha dar meningite, que ela não venha ter isso. Em nome do Senhor Jesus, eu comecei a pedir, começava a chorar. E ela só perguntava, mãe, o que foi, mãe? Porque ela tem 9 anos e ela é bem esperta. E ela perguntava, eu falava, nada, minha filha, tá tudo bem, vai tudo bem, calma. E ela falava assim, mãe, se acalma. Então, assim, eu ficava chorando escondido. Quando deu por volta de mais 11 horas, meia-noite, eu falei, pronto, já passou 24 horas. Aí o médico pegou e chamou, mãezinha, vem aqui. E saiu os resultados dos exames, né? E para a honra e glória do Senhor, não deu nada de meningite, a bactéria não tinha dado nada. A única coisa que deu foi uma pequena alteração no sangue, uma anemia, mas o caso da meningite eles descartaram. Então, assim, eu vi Deus me dando uma oportunidade novamente. Aí foi quando eu voltei para Cristo mesmo. Eu falei, eu vou voltar, mas também eu quero voltar diferente. Eu quero voltar para ti como eu nunca voltei. E eu fui para o encontro da MIPAD. E eu não queria ir, né? Mas eu fui para o encontro da MIPAD e ali foi impactante. Mas te convidaram ou tu mesmo descobriu aí, vai ter encontro? Não, como eu já estava vindo, mas eu estava vindo e eu não queria me reconciliar, não queria ter aquele compromisso com Deus, e falaram, vai ter encontro. E eu fiquei assim, será que eu vou, será que eu não vou? Antes de descobrir o caso da minha filha, antes de acontecer isso com a minha filha. E eu não queria muito ir para o encontro, né? Porque como eu já tinha participado, eu pensava, é a mesma coisa. Eu vou ouvir as mesmas palavras, os preleitores vão falar as mesmas coisas, eu sei o que vai acontecer no encontro. Então, assim, não queria ir. Mas pelo fato que eu pedi uma oportunidade, eu falei, Senhor, eu vou. Mas eu vou para esse encontro, mas eu quero que seja o primeiro encontro da minha vida e um primeiro diferente. Porque das vezes que eu fui, eu voltei a mesma pessoa e eu não quero mais isso. E eu fui, né? Quando voltei, vim para a igreja, me reconciliei.
voltei para os caminhos do Senhor chorando mesmo assim. Era como se fosse algo... Para mim, Jesus ia voltar a qualquer momento e eu precisava me render aos pés dele. E ali no encontro foi algo impactante, porque Deus falou muito profundo comigo, nas palavras, nas ministrações. E eu fui vendo, foi passando um filme. Foi passando um filme lá no encontro, você pede para gritar nomes, para falar nomes de pessoas que te magoaram. E até então, nos outros encontros, quando eu falava o nome da pessoa, eu pensava que eu tinha sido curada. E eu fui ver que não, que a raiva continuava, o ódio. Eu me tornei uma pessoa muito rancorosa, muito... Então, assim, ali eu fui deixando tudo mesmo. Deixei e liguei para as pessoas que eu tinha machucado. Eu falei, me perdoa, pelo amor de Deus. Então, assim, quando eu voltei do encontro, eu voltei uma nova pessoa. Eu senti isso, que eu voltei uma nova mulher. Foi quando eu renunciei. Eu aprendi a renunciar os prazeres. Aprendi a dizer não para a minha carne. Aprendi a dizer não para as coisas que me levavam, me afastavam de Cristo. Amizades, perdi muitas amizades que eu pensava que eram amigos, né? E a partir do momento que tu toma uma decisão, que tu não agrada mais o ser humano e tu começa a agradar a Deus, essas amizades se afastam. E muitos se afastaram de mim. Se eu contar hoje, eu tenho 2 amigos assim que eu possa contar aqui, tão afastados, mas... E detalhe, a pessoa que saía comigo para as festas falou bem assim, quando eu falei, eu voltei para Cristo. Eu estou na igreja. Ela falou bem assim, por tu ter voltado, eu vou mudar as nossas saídas. Por ti, a gente vai passar a ir para outros lugares, para shopping, para comer. Então, assim, eu vi que uma pessoa me apoiou. Aí foi quando eu vi, eu mesma comecei a ver essa mudança em mim. Comecei a ver essa mudança em mim, eu comecei a ver que nada me afetava, eu levava porrada na igreja, as pessoas falavam as coisas. Quando alguém falava algo de mim, eu já saía logo, eu já largava logo, eu não quero mais nada. Mas quando as pessoas falavam assim, lógico que eu chorava muito, né? Mas eu ia pros pés do papai. Sabia para quem correr, né? Já, eu corria pros pés do papai, eu falava, Senhor, está acontecendo isso, me ajuda. Eu sei que a minha briga não é com eles, é comigo mesmo. Então me ajuda a passar por isso, me ajuda a vencer essa etapa. E foi indo. E para a honra e a glória do Senhor, né? Eu tô já... Não tem uns 6, 7 meses assim que eu voltei, mas voltei diferente. Entendeu? Que eu voltei, mas não voltei como antes, como eu tinha 2 pensamentos. Uma hora eu estava com o pensamento aqui, outra hora eu estava com o pensamento lá fora. Então, e eu vejo cada dia Deus trabalhando na minha vida, né? Vejo Deus me abençoando, abrindo portas, né? E as pessoas assim vê a diferença, vê, né? Que chegam para mim e falam assim: Jéssica, tu tá tão diferente. Jéssica, existe Deus verdadeiramente em ti. Que antes, a Jéssica de antes, então essa Jéssica de antes morreu para que hoje nascesse outra. E é isso, a minha caminhada com Deus. E é uma caminhada e é uma experiência que fica marcado, né? Que fica marcado na história. E não tem como apagar, porque faz parte do Evangelho, isso faz parte. Evangelho é isso, Evangelho é renúncia, é dor, é sofrer pelo nome de Jesus, né? Então, se você está assim, veja esse testemunho, analise e põe no seu coração de que vai ter que passar. E enquanto você está passando, você está se analisando e reconhecendo, e você está chegando mais profundo, mais perto de Deus, né? E teve um momento que é esse daí, o momento mais marcante assim que ficou para você vir para Jesus, foi esse aí da sua filha, né? Foi um momento assim que ou eu seguia Cristo, ou eu sabia que Ele poderia tocar naquilo que eu mais amava, porque Deus permite, sabe? Ele, para testar, para ver, assim, Ele solta a corda. Ele solta, chega um ponto que Ele vai puxar a corda, e nesse ponto que Ele puxou a corda,
foi no ponto mais, assim, mais dolorido para mim, que foi minha filha. Então eu parei para pensar assim, eu não posso deixar ela pagar pelos meus erros, pelas minhas falhas, só porque eu não quero seguir a Cristo verdadeiramente, porque eu não quero servir a Ele. Então, assim, foi marcante para mim, porque tu vir pelo amor é muito melhor. Então, aconselho já você que está afastado, né, dos caminhos do Senhor, não queira vir pela dor, que é a pior coisa que tem, você vir pela dor. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. E principalmente com aqueles que têm chamado e nega, é lógico que Ele não vai querer perder. Então, às vezes, Ele mexe, ele deixa no leito, deixa mesmo assim para te cair na real. E realmente, Ele fez eu cair na real. Ou tu serve, ou eu vou tirar aquilo. E eu não iria saber ter uma vida, eu ia me culpar pelo resto da minha vida se eu deixasse isso acontecer. A minha filha pagar por algo que eu estava negando, por negar Cristo. Então foi algo marcante para mim mesmo, voltar para Cristo. E eu voltei pela dor e eu confesso que eu não quero largar nunca. Não por medo, mas assim, pela forma que eu deixei Ele entrar dentro de mim. Pela forma que eu permiti sentir Ele. Pela forma que eu permiti Ele me curar. Hoje em dia eu falo do ato que aconteceu comigo, do estrupo. Eu falo assim, mas não dói mais. Era uma coisa que, meu Deus do céu, eu passei por tratamento psicológico, tomava remédio, e era uma ferida ali que eu pensava que nunca ia ser cicatrizada. Era uma ferida ali que eu pensava assim, que eu criei traumas de homens, que onde eu andava, quando o homem chegava perto de mim, eu tinha medo pelo fato de eu ter sofrido esse abuso. Então, assim, foram feridas que, para mim, eu ia ser curada no mundo. Para mim, eu ia ser curada procurando outras coisas. E acabar que quanto mais eu me afastava de Cristo, mais as feridas aumentavam, mais a dor acumulava, a depressão. Tentei tirar minha vida várias vezes pela depressão. E sempre Deus enviava um anjo, né, para falar contigo. Sempre Deus envia uma pessoa. E enviava as pessoas para falar comigo. Eu recebia naquele momento, mas depois a minha mente continuava a mesma. Eu continuava parando por qualquer besteira, deixava de seguir a Cristo por qualquer coisa. E hoje em dia, quando eu vejo assim, alguém que está no ministério, está caminhando junto comigo, quando eu vejo que está se afastando, já me bate aquele medo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu espero que essa pessoa não volte pela dor assim como eu voltei. Espero que ela volte pelo amor, porque quando a gente ama Cristo pela primeira vez, né, o primeiro amor é algo assim inexplicável. Só que durante a caminhada, é lógico que tu vai se esfriar, é lógico que... Só que a gente não deve permitir isso, que isso venha atrapalhar a nossa comunhão com Ele. E várias vezes eu deixei isso atrapalhar, várias vezes a frieza, os desânimos, né, ou dar ouvido ao que as pessoas falavam, me julgar pela aparência, que me julgavam bastante. E hoje em dia eu não ligo mais. A única coisa que eu quero é servir a Ele, enquanto eu tiver fôlego de vida, tá ali adorando, buscando, tá em movimento, e servir a Ele, né, até a volta dele, que eu creio que eu estou vivendo para isso, esperando a volta dele. Ô, glória aí, é bênção. Vamos esperar, vamos chamar para... Ele vem, né? Que Maranata, Maranata. Glória a Deus. Isso é uma parte do testemunho, é uma parte de uma história que tem muito para contar ainda, né? E eu queria deixar para um gostinho de quero mais, né? Agora você veio a primeira vez, contou como veio para Jesus. Na próxima, a gente quer saber as experiências que está tendo com Jesus na caminhada, né? E eu creio que pessoas foram edificadas, pessoas se identificaram, né, com essa história. E creio que você mandasse diretamente para esse povo uma palavra de ânimo, de fortalecimento para eles.
Bom, o que eu tenho para falar é que a vida com Cristo, ela requer muita renúncia, sacrifício. A gente vai passar por dor, sofrimento, porque ele passou por tudo isso, né? Então, se ele passou por tudo isso, quem somos nós para não passar? E uma vida com Cristo, ela te oferece uma coisa sobrenatural, que é a salvação. Isso aí ninguém pode te dar, isso ninguém pode te oferecer. Alegria, hoje em dia eu sinto alegria, eu sinto paz, eu sinto amor. As pessoas que me machucaram, tanto com palavras como os atos de agressão, eu consegui perdoar. Então, só isso, só Deus pode transformar, só Deus pode fazer que a gente venha perdoar verdadeiramente. Então, você que está afastado, você que está distanciado, volta, porque Ele está aí nas portas, né? Jesus não está voltando, Ele já está na porta. Então, é algo assim sobrenatural. Quando tu tem uma experiência com Deus, quando tu te entrega verdadeiramente, quando tu permite Ele entrar na tua vida verdadeiramente, tudo muda. Tudo muda. A princípio tu vai ver que não, mas está dando tudo errado, mas continua. Continua, porque vai dar certo. Uma hora Ele vai tirar a dor que você sente, porque Ele tirou. Uma hora Ele vai te dar alegria, uma hora aquilo ali vai transbordar dentro de ti. E uma coisa que eu não consigo mais viver sem Cristo. Eu não consigo mais deixar nada me abater. Eu não consigo deixar as coisas que um dia eu deixava me afastar dele. Hoje em dia eu não. Eu procuro, quanto mais vem pancada, quanto mais vem as porradas, mais eu quero estar ali tentando agradar o coração dele. Mais eu me derramo e eu sinto paz, eu sinto alegria. Eu espero que você que estiver afastado, distanciado, volta, porque ainda dá tempo, né? E em Isaías 59 diz assim, eis que o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos para que não possa ouvir. Então clame, porque Ele está ali pronto para te ajudar, pronto para te tirar do fundo do poço. Um dia eu pensava que eu não iria sair. Para mim, a minha vida nunca ia ter jeito. Para mim, eu nunca ia ter viver em paz, poder deitar e repousar minha cabeça tranquila, porque a depressão vinha, a ansiedade, o abandono, a tristeza. E hoje em dia eu consigo repousar minha cabeça e agradecer tudo o que Ele fez pela minha vida, ainda está fazendo, e eu creio que ainda vai fazer muito mais. E quando tiver mais oportunidade, vou estar passando tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Porque desde quando eu voltei para Cristo, Deus tem assim expandido as coisas, sabe? Tanto minha vida ministerial, meu ministério, quanto minha vida financeira, sabe? Minha vida material. Então, é uma experiência muito boa que eu estou vivendo com Cristo. É Deus, é Deus. Isso se chama Deus, Jesus Cristo, né? É a fidelidade com Deus. Então, quero agradecer você que está acompanhando a gente aqui e que o Senhor venha abençoar você em nome de Jesus. Quero agradecer a Jéssica Santana que aceitou o nosso convite aqui e que você esteja na próxima conosco também acompanhando, tá? Segue no Instagram, tem as redes sociais dela também para você acompanhar ela, tá? Tá aí na descrição também. E até a próxima, nós estaremos aqui. Que Deus abençoe você e a sua família, que a paz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo venha sempre nos unir em nome do Senhor Jesus.